Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós temos aqui, domingo após domingo, pregado expositivamente, expondo a palavra de Deus, no Evangelho de João, seguindo as divisões naturais do texto, expondo a palavra de Deus de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, e nós gostaríamos que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Até aqui. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor, a tua palavra é a verdade. Tudo que foi escrito e registrado nesse livro foi feito pela direção, pela orientação e pela inspiração do teu Espírito Santo, para o nosso proveito, para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Então nós queremos pedir ao Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra a nossa compreensão. Dá-nos a tua palavra, Senhor. Alimenta-nos espiritualmente. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai dizer no primeiro capítulo, lá por volta do versículo 15, 16, que ele rogava ao Pai para que abrisse os olhos do coração daqueles irmãos, para que eles pudessem enxergar, não apenas com esses olhos visíveis e carnais, mas que eles pudessem ter uma visão espiritual, um discernimento espiritual,
O Senhor, quando chamou Isaías, o Senhor lhe disse: olha, você vai pregar para esse povo, ele vai ouvir, mas não vai escutar. São textos em Apocalipse, o Senhor dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um falar do Espírito Santo, há um agir do Espírito Santo que só é visível e perceptível pelos olhos do coração. Há a voz do Espírito Santo que nós só ouvimos com os ouvidos espirituais. E muitas vezes nós vivenciamos momentos existenciais onde nós nos esfriamos espiritualmente e parece que o brilho desse olhar dos olhos do coração se apaga e nós não enxergamos mais as coisas de Deus, não temos mais uma percepção clara daquilo que é de Deus, dos propósitos de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus. E muitas vezes também ouvimos a voz de Deus, ou escutamos, mas não entendemos, não compreendemos, e isso não permite que sejamos transformados. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para que possamos entender as verdades da Tua palavra, que são verdades espirituais, né? Houve um questionamento num dos nossos grupos, e a questão é a seguinte: Lázaro já estava morto havia 4 dias. Segundo as suas irmãs, já cheirava mal. 4 dias já havia entrado num estado de decomposição. E Jesus, do lado de fora, ordena: tirem a pedra, e Jesus grita: Lázaro, vem para fora. Como é que esse morto de 4 dias pôde ouvir a voz de Jesus? Porque, meus queridos irmãos, esse é o grande ensinamento desse milagre. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e a voz de Jesus, a autoridade de Jesus, ela penetra a região da sombra da morte. Quem morre não fica inconsciente. Quem morre não entra num estado de inconsciência. Quem morre no Senhor entra conscientemente no gozo do Senhor. Quem morre fora do Senhor, quem morre nos seus pecados, infelizmente entra consciente num estado de tormento e de sofrimento, numa sensação intensa e aguda da ausência da presença de Deus e que nunca mais terá chance para estar na presença de Deus. Lázaro morre, desce à região dos mortos, como Abraão, como Lázaro, o pobre, como aquele rico, e ali, naquela região da sombra da morte, Jesus tem poder e tem autoridade para a sua voz chegar na região da sombra da morte e gritar para Lázaro: sai daí, volta à vida. Menina, a ti eu te digo, levanta-te e anda, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Jesus. Amém? Então Jesus fala muito além daquele corpo em decomposição. Jesus fala ao ser de Lázaro, a essência do Lázaro, e só Jesus pode fazer isso e mais ninguém, irmãos. Só Jesus pode e só Jesus tem autoridade para fazer isso, porque Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Não se turbe o vosso coração. Por que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Não se turbe o vosso coração. Meus queridos irmãos, Jesus está antevendo tudo que está para acontecer.
Jesus está antevendo tudo que está por vir sobre os seus discípulos e sobre ele mesmo. O cenário dessa mensagem, dessa palavra de Jesus para os seus discípulos, continua sendo o cenáculo. Continua sendo a última noite de Jesus com os seus discípulos. O traidor já havia saído. O traidor já havia assentado no coração, determinado a serviço do maligno que venderia, que entregaria o Senhor Jesus. E agora o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, o seu remanescente de discípulos, os seus 11 discípulos, Jesus está olhando para aqueles homens tão inocentes de tudo que os aguardava. Não passava nem de longe pela cabeça deles, em termos reais e existenciais, o que os aguardava em termos de sofrimento, de dor, de luta, de tribulação, eles nem imaginavam. E Jesus está assentado ali com eles, participando daquela última refeição, e Jesus sabe o que vai acontecer. E Jesus quer preparar o coração deles. Jesus quer dar-lhes uma segurança. Jesus sabe, Jesus está antevendo, e Jesus então começa dizendo, confortando, consolando e tentando colocar uma rocha debaixo dos pés desses discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu fico pensando, quando nós olhamos para os mais jovens, ainda com uma caminhada longa pela frente, nós que já passamos por aquele caminho, nós que já vivenciamos algumas coisas que eles ainda viverão, e no afã de protegê-los, no afã de confortá-los, muitas vezes tentamos lhes explicar, ajudar, fortalecer, mas na maioria das vezes não entendem. Eu fiquei lendo esse texto e pensando, o Senhor Jesus olhando para cada um daqueles discípulos, olhando para João, que ele tanto amava, olhando para Pedro, que tanto amava, o seu carisma, a sua impetuosidade, a sua disposição de coração, aquele peito aberto, aquele coraçãozão enorme. Senhor, todo mundo pode te abandonar, Senhor, mas eu estou pronto a morrer junto com o Senhor, eu estou contigo e não abro, eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus olha e diz: Pedro, antes que o galo cante, meu amigo, essa noite você vai me negar 3 vezes. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, está escrito, eu vou ser ferido, e todos vocês vão me abandonar. Jesus sabe, Jesus está antevendo tudo que vai acontecer, a sua prisão, o falso julgamento, a morte na cruz, os escárnios, a pancadaria, as dores, o vexame, a afronta de Satanás sobre ele e também sobre os seus. E nessa dor, de quem sabe antecipadamente o que vai acontecer, Jesus vira para eles: olha, não deixe o vosso coração ficar perturbado. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, vocês já creem em Deus. Vocês já confiam em Deus. Muito bem. É nele que nós devemos confiar, mas podem confiar em mim, confiem na minha palavra, confiem no que eu estou dizendo, não perturbem o vosso coração, está tudo sob controle.
Nada vai acontecer fora do que o Pai predeterminou pelos seus desígnios, pela sua soberana vontade. A única coisa, irmãos, que pode sossegar o nosso coração, diante das adversidades, diante das tribulações, diante do inesperado, é a nossa fé em Deus e a nossa confiança no Senhor. Louvei muito a Deus pelos hinos que nós cantamos aqui nessa noite, todos eles apontando nessa direção, a fé, confiar. Pela fé a gente derruba muralhas, pela fé a gente vence reinos, pela fé a gente vence potestade, pela fé nós sofremos afrontas, pela fé nós sofremos dores, pela fé alguns foram cerrados pelo meio, pela fé alguns andaram nus pelos antros da terra, pela fé, porque creram em Deus, creram na palavra de Deus e não turbaram e não perturbaram os seus corações. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Só tem uma maneira nesse mundo de tribulações, nesse mundo de incertezas, só tem uma maneira do nosso coração não ficar perturbado. É quando nós andamos confiantemente no Senhor nosso Deus. É quando nós andamos olhando para Deus, olhando para a sua palavra, confiando nas suas promessas. Credes em Deus, crede também em mim, podem confiar em mim, sossegue o coração, o bicho vai pegar, o leão vai rugir, o Satanás vai se levantar, ele vai partir para cima de vocês, vai tentar arrebentá-los, alguns serão presos, outros serão passados ao fio da espada, mas não perturbem o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. É pela fé, irmãos. É pela fé. É pela fé que Moisés ousou tirar aquela multidão do Egito. Foi pela fé que Moisés teve a coragem de botar o pé no Mar Vermelho e o mar se abriu. Fé na fé. Não, fé no Senhor. Fé na palavra de um Deus que é vivo. Fé na palavra de um Deus que não pode mentir. Fé na palavra de um Deus que intervém na hora certa. Credes em Deus. Eu tive a curiosidade de olhar. Isso aqui, esse crer é um verbo irregular. Credes em Deus. Presente do indicativo. Esse verbo está no presente. Ou seja, vocês estão crendo, têm crido, já vivem nessa fé em Deus. Aí vem o imperativo. Crede também em mim. Vocês creem em Deus, mas creem em mim. Confiem em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou adiante de vós. Eu vou preparar-vos lugar. Irmãos, é uma tristeza medonha. E abre-se um rombo tremendo no coração de um crente, que perde de vista as mansões celestiais, que perde de vista essa promessa do Senhor Jesus, que perde de vista essa certeza inabalável de alguém que prometeu e tem todo o poder e toda a autoridade para cumprir. Credes em Deus, crede também em mim. Estou dizendo, não minto, tenho poder e tenho autoridade para dizer, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não enganaria vocês. Eu vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, estejam vocês também. Ou seja, Jesus está tentando preparar o coração dos discípulos para as lutas e as tribulações que adviriam. Jesus sabe. Jesus está enxergando. Jesus antevê tudo o que vai acontecer. Ele é filho de Deus.
Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele está percebendo os movimentos da história, a próxima página que vai ser escrita, no plano de Deus, no propósito de Deus, e Jesus, então, tenta preparar os seus discípulos para essa hora. Eu não sei com vocês, mas para a gente foi muito difícil, embora fosse uma coisa muito simples, foi aquela experiência de deixar os filhos na escola. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. Samuel, quando chegou nos seus 4, 5 anos, chegou a hora de levá-lo para a escola. Eu me lembro como se fosse hoje, segurando na mão do papai, lancheirinha atravessada, uniformezinho, bonitinho, alegre até a porta da escola, né? Quando chega na porta da escola e que você diz, meu filho, agora é contigo. Ah, para quê? Eu tive que entrar dentro da escola, entrar na sala, sentar numa cadeirinha desse tamanho junto com os meninos. E a hora que eu falava, filho, tudo bem? Você vai ficar bem? Estou indo. Ele agarrava no meu braço. Eu sabia o que ia acontecer. Eu ia deixá-lo e me afastaria temporariamente dele. Era doloroso para ele, era doloroso para mim. Da mesma forma foi com a Débora, mais vivaz, mais extrovertida, mais alegre, mais conversadeira. Mas quando chegou a hora de deixar lá, nós já tínhamos aprendido com Samuel, agora a gente deixa e vai embora. E ela lembra disso até hoje. Vocês me largaram e nem olharam para trás. Só que ela não sabe que saiu um marmanjão chorando e uma mãe chorando, porque estava deixando a filha. Ali. Esse é o sentimento de Jesus. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vai acontecer, vai ser difícil, mas tem que acontecer. É o plano de Deus, é a vontade do Pai, é a determinação do Pai. É assim. Esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo arregimentou as suas hostes, arregimentou o seu exército. Está acontecendo uma guerra que vocês não veem, mas eu estou vendo. Está acontecendo uma batalha nesse mundo invisível para essa hora não acontecer, mas ela tem que acontecer. Eu vim por ela, para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a vontade do Pai. Vai acontecer, tem que acontecer. Eu vou sofrer, vocês sofrerão, mas vai acontecer. Mas tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, porque o Pai, eu tenho tudo sob o controle. Ou vocês acham que eu, na minha limitação, deixaria o meu filho em qualquer lugar? Nas mãos de qualquer um? Você não fazemos isso. Quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o Senhor Jesus. Mas dói-lhe o coração, dói-lhe a alma, saber espiritualmente, nas entranhas, na essência do seu ser, o que estava para acontecer, e aqueles inocentes comendo e bebendo, como se amanhã fosse um dia normal como outro qualquer. E Jesus sabia que não seria. O príncipe deste mundo já se aproxima, eu não tenho nada a ver com ele. Vai haver um confronto, vai haver um choque, aí nessa dimensão espiritual. O plano de Deus, o propósito de Deus,
chegou num momento crucial, chegou numa hora cabal. Vai sofrer, vai doer, mas tem que acontecer e vocês não vão perturbar o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que você entrar num processo de adversidade, de tribulação, credes em Deus, crede também em mim. Confie em Deus, confie também em mim. Confie em Deus, confie em mim. Confie em Deus, confie em mim. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que sabe todas as coisas. Vocês podem confiar em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Os estudiosos da alma humana, psicólogos, psiquiatras, filósofos, dizem que o grande anseio da humanidade é voltar ao paraíso perdido. Todos nós carregamos dentro de nós esse anseio, essa saudade de um lar que nós não conhecemos. Quantas vezes que bate dentro do coração uma saudade, parece que eu já estive lá. É aquele mesmo sentimento que bateu dentro do coração do filho pródigo. O que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai. Na casa de meu pai, até os servos, até os escravos vivem muito melhor do que eu. Na casa de meu pai tem paz, na casa de meu pai tem alegria, na casa de meu pai tem a presença dele. Isso me basta, isso é suficiente. E Jesus está dizendo que na casa do Pai tem muitas moradas, amém? Não é bom saber disso, irmãos? Isso não sossega o nosso coração? Isso não traz tranquilidade para o nosso coração? A vida, ela não se resume a essa dimensão terrena. A vida não se resume a 70, 80 anos de idade, meus irmãos. A vida com Deus, a vida abundante que Jesus veio nos trazer, é muito mais do que 70, 80 anos. Ao ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer que se a nossa esperança em Deus for apenas para essa vida, para conseguir um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, poder ter férias todo ano, um seguro saúde, viver bem, se a nossa esperança em Deus for somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se você busca a Deus, se eu busco a Deus, se pensamos em Deus apenas para as coisas dessa vida, nós somos miseráveis, porque essa vida aqui é apenas uma gota d'água no oceano, é uma pequena janela que se abre para poder viver a verdadeira vida de Deus que está em Cristo Jesus. E Jesus disse: olha, vocês têm me conhecido, vocês têm conhecido ao Pai, vocês sabem o caminho para onde eu vou, vocês estão andando comigo, vocês estão me vendo, quem me vê, vê o Pai. Aí o Tomé vira para Jesus, ele é conhecido como incrédulo da Bíblia, vocês sabem disso, né? Ele era assim, a gente fala do teste de São Tomé, né, que é ver para crer, tocar para crer. Ele era incrédulo, Tomé. Ele vira para Jesus e diz: Senhor, nós nem sabemos para onde que o Senhor vai, quanto mais saber o caminho. É mole? Jesus anda 3 anos com o camarada, revela a glória de Deus, revela aquilo que Moisés ansiou ver, revela aquilo que os profetas sonharam participar, se mostra, se revela como o Filho de Deus, como o unigênito de Deus, como o cumprimento das promessas de Deus, como o Messias de Deus.
O Deus invisível se manifesta em carne na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E o Tomé vira para Jesus e fala: não estou entendendo nada do que o senhor está falando. O senhor está falando que vai para um lugar aí que a gente não pode ir. Que lugar é esse? Não sei nem onde é esse e que caminho que nós vamos seguir. Aí Jesus, com toda a paciência do mundo, com aqueles que ouvem e não escutam, com aqueles que veem, mas não enxergam nada, Jesus vira para ele e diz: ô Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou indo para o Pai. Eu estou voltando para a casa do Pai. E eu sou o caminho para a casa do Pai. Ninguém volta para a casa do Pai. Ninguém chega à casa do Pai, se não for por mim, se não for por meu intermédio. Meus queridos e amados irmãos, no mundo plural, no mundo pós-moderno, de pluralidades, de ideias, de conceitos, relativizado, de muitas verdades, onde cada um tem a sua e deve ser respeitada como a verdade absoluta, soa como loucura o que Jesus está dizendo. Mas é isso mesmo. Não existe nem uma outra possibilidade para um ser humano chegar à casa do Pai, se não for pela fé e por meio do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra maneira de um ser humano se tornar agradável a Deus, se não for rendendo-se a Jesus, se não for entregando a sua vida a Jesus, se não for recebendo Jesus como Filho de Deus, como a resposta de Deus. Me dói o coração ver tantas pessoas com tão boa vontade, com tanta disposição no coração, mas seguindo caminhos tão tortuosos, que não vão levá-los à casa do Pai, que não vão levá-los à presença de Deus, que não vão torná-los agradáveis a Deus. São pessoas boas, bem intencionadas, dispostas, que fazem sacrifícios, que lutam, mas estão no caminho errado. E todo aquele que pega um caminho errado vai chegar no lugar errado. Porque só existe um caminho, que é o caminho estabelecido por Deus, que é o Senhor Jesus. Ou nós cremos em Jesus, ou nós estamos em Jesus, ou nós nos apegamos a Jesus e confiamos nele de todo o nosso coração, ou nós vamos nos apegar em outras coisas, em outras possibilidades, em outros caminhos, e nós vamos chegar no lugar errado. Eu não posso chegar na rodoviária, querendo ir para Goiânia e entrar no ônibus que vai para Brasília. Eu vou parar no lugar errado. É isso que Jesus está falando. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, graças a Deus. Vou preparar moradas, mas só tem uma forma de chegar a essas moradas, de chegar à casa do Pai. É quando nós cremos em Jesus de todo o nosso coração. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Irmãos, há uma discussão filosófica sem fim, desde os dias de Jesus, o que é a verdade? Afinal de contas, quem é que está com a verdade? Pelo amor de Deus, são milhares, centenas de religiões, algumas tradicionais, algumas centenárias, milenares. Como é que eu vou saber quem é que está com a verdade? Qual é a verdadeira?
Eu me lembro que no Japão, quando nós chegamos ao Japão pela primeira vez, conversando com os irmãos e com alguns japoneses, falando de Jesus, eles diziam: Jesus é bom para o Ocidente, é o Deus do Ocidente. Como se coubesse ao ser humano criar a sua verdade e defender a sua verdade. A verdade, para ser verdadeira, para a gente confiar de todo o coração, ela precisa vir de Deus. E a verdade de Deus, revelada por Deus, dada por Deus, é o Senhor Jesus. É nele, por meio dele. Ele é a resposta de Deus. Qualquer dúvida que você tiver em termos religiosos, em termos espirituais, olhe para Jesus, pergunte para Jesus no que está escrito nos evangelhos, que você vai encontrar a verdade. Porque só existe um caminho, mas também só existe uma verdade, a verdade de Deus, que é revelada no Senhor Jesus. Fora de Jesus, meus queridos irmãos, são especulações, elucubrações da cabeça humana, da vontade humana e do sentimento humano. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida, viver, abundância de vida, significado para a existência, é só em Jesus que nós podemos encontrar. Não há vida, não há abundância de vida, não há perspectiva, não há sentido para a vida, não há sentido para a existência fora do Senhor Jesus. Tomé, que não está entendendo quase nada, incrédulo, questionador, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. É por isso que Martin Lloyd Jones disse: ou morremos em Cristo, ou morremos nos nossos pecados. Porque se eu morrer em Cristo, na fé em Cristo, crendo em Jesus, seguindo Jesus, se eu morrer em Cristo, eu tenho lugar nas moradas celestiais. Mas se eu morrer nos meus pecados, fora de Cristo, nos meus conceitos, nas minhas ideias, nas minhas tradições, nos meus valores, infelizmente não vou chegar nas moradas celestiais, na casa do Pai, porque peguei o caminho errado, peguei o bonde errado. Eu folgo e repito com toda a autoridade da palavra de Deus: ou você crê em Jesus de todo o coração, lança-se em Jesus de todo o coração, faz dele o Senhor da sua vida, o nome dele a sua confiança e a sua esperança, ou então você está dentro do bonde errado, do trem errado, do ônibus errado, e vai parar num lugar muito errado. Não faça isso com você, não faça isso com a sua vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, nem às moradas celestiais da casa do Pai, se não for por intermédio de Jesus. Aí Jesus vira para eles e diz assim: olha, vocês sabem, vocês têm conhecido, vocês têm visto a minha relação com Deus, e sabe que tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, é segundo Deus, para a glória de Deus, expressando Deus e a vontade de Deus. Quem me vê, vê o Pai. Quem me segue, segue o Pai. Aí o Filipe vira para Jesus como se fosse muito espiritual, né? E fala assim: Senhor, maravilha,
O senhor é o senhor, sensacional, nota 10. Mas só falta uma coisa, senhor. Se o senhor mostrar para a gente o Pai, aí vou te contar, não precisa mais nada. Aí o senhor fechou com chave de ouro. E Jesus, Felipe, pelo amor de Deus, até hoje você não percebeu? Gente, que dor, que ignorância, que cegueira espiritual, que cegueira, que ignorância, que falta de percepção espiritual. Felipe, meu filho, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não percebe, não crê. Irmãos, Jesus é a exata revelação do ser de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quem olha para Jesus, vê Deus. Quem segue Jesus, segue Deus. Quem ouve Jesus, ouve Deus. Antigamente, Deus falava através dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas agora, Deus mesmo se manifesta, se revela na pessoa bendita do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus, tem o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quem honra Jesus, honra o Pai. Aí Jesus diz para ele, olha, tem mais uma coisa, eu vou, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, aqui está, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Opa, preste atenção. Primeiro, pedir em nome de Jesus é muito mais do que uma regra, ou uma expressão que a gente coloca no final da frase. Pedir no nome de Jesus significa pedir para a glória do Pai. Pedir em nome de Jesus é muito mais do que pedir para o meu próprio deleite. Nós não temos noção do que significa usar o nome do outro. Não useis o nome do Senhor em vão. Não clameis pelo nome do Senhor em vão. Não use o nome do Senhor em vão. E agora Jesus está dizendo, vocês podem usar o meu nome. Podem chegar ao Pai em meu nome. Às vezes alguma pessoa pede para a gente alguma coisa e a gente diz, não, pode falar em meu nome. Você está entregando a sua autoridade. Você está referendando. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês agora têm um canal aberto à presença de Deus. Em meu nome, comigo, por mim, através de mim. Mas preste atenção. Eu vivi e eu morri para a glória do Pai. Então, por favor, use meu nome para a glória do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado. Então, usar o nome de Jesus em nome de Jesus é seguir os mesmos propósitos de Jesus. É tentar, com todas as nossas limitações, encaixar as nossas petições, subjugá-las e submetê-las à vontade de Deus, para a glória do reino de Deus, assim como o Senhor Jesus viveu. Às vezes nós achamos e pegamos esse versículo de uma forma errada e dizemos, olha, em nome de Jesus, Pai, te vira. Jesus falou que se eu pedisse em teu nome, o Senhor faria. Será que é assim, irmãos? Não é. Em nome de Jesus, é na obra de Jesus, é no coração de Jesus,
é no ministério de Jesus, é no propósito de Jesus, é no propósito de Jesus, para a glória de Deus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Amém? É para a glória do Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não existe, irmãos, amor sem obediência. Me impressiona muito nesses dias atuais a forma como alguns tentam desenvolver uma relação com Deus e com Jesus, num sentimento de amor muito mais carnal do que um sentimento de amor genuíno e verdadeiro. Nós demonstramos o nosso verdadeiro amor ao Senhor quando nós obedecemos, quando nós guardamos os seus mandamentos. Tudo quanto pedirdes em meu nome, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Amém? Não se turbe o vosso coração. Através de mim, vocês têm conhecido Deus e têm andado com Deus. Jesus está dizendo, eu sou a presença do Pai. Quem me vê, vê ao Pai. Quem me segue, vai chegar na casa do Pai. Nós podemos tomar muitos caminhos errados nessa existência. Muitas escolhas que nos trarão muitas dores e pesares. Mas quando nós decidimos, quando nós escolhemos seguir Jesus, andar com Jesus, obedecer Jesus, amar Jesus, nós estamos no caminho certo, direito, que vai nos levar à casa do Pai e às moradas celestiais. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça nesse momento.